Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta e dessa vez vamos chamar um método dentro dele mesmo e dar um bug na Matrix. Mentira, isso já é clássico, a gente já faz isso desde a Grécia Antiga. A gente está falando aqui, meus amigos, da recursão ou recursividade e a gente vai ver isso agora em programinhas. A ideia da recursão é utilizar uma função que chama ela mesma e aí para executar tarefas repetidas, com uma pequena diferença entre elas, né? Imagina que você tem que fazer uma contagem regressiva. Você vai contar de 100 até zero, sem usar loop. Aí o que você vai fazer? Você vai chamar a função dentro dela mesma, passando um número, só que você vai sempre subtrair de um em um. Aí ele vai chamando a função, subtraindo um, chamando a função, subtraindo um. Dá para fazer o contrário também, né? Somando. Dá para fazer fatorial e assim vai. É basicamente um loop sem loop, função chamando dentro de função. A gente tem alguns probleminhas com isso, que é a famosa estouro de pilha, mas aí vocês dão uma pesquisada sobre isso aí para entender melhor. Agora nós vamos para o momento mendigando like, onde eu peço o like, você dá o like no vídeo para a gente manter essa vibe gostosa aqui para minha preguiça ficar cada vez menor. Quanto mais like, menos preguiça de gravar vídeo, ok? Então, vamos para o código aqui agora. A gente vai fazer no exemplo aqui, como vocês já devem ter notado, um fatorial. O que é o fatorial? É o número multiplicado pelo seu antecessor. Por exemplo, fatorial de 3 é 3 vezes 2, e depois multiplico 2 vezes um e assim sucessivamente até chegar no um, que o fatorial de um é zero, ou é um mesmo, não lembro direito aqui. Mas o nosso código não irá mentir, porque eu copiei das melhores fontes da internet, como tudo aqui nesse canal. Então vamos nessa. Criamos a nossa classe aqui, fatorial recursivo já. Vamos criar um método public long calcular. Eu coloquei long aqui porque para ficar um número que a gente pode colocar maior, tá? Maior do que inteiro. Obviamente a gente vai calcular o fatorial chamando o calcular fatorial dentro dele mesmo. E o que ele precisa aqui? Ele precisa de um número para a gente calcular o fatorial dele, beleza? Então o que a gente vai fazer? Ó? Quando passar o número para esse método aqui, calcular fatorial, o que a gente vai verificar? Tem aquele limite lá do fatorial que é 1, tá? Então a gente vai ter que verificar se ele é maior ou igual a 1. Se ele for maior ou igual a 1, aí beleza, a gente pode fazer o cálculo. Porque fatorial de 1 é 1 mesmo. Então se ele for maior ou igual a 1, a gente retorna, a gente faz o cálculo. Se não for, a gente retorna o próprio 1, beleza? Aqui dentro então, vamos criar aqui uma variável de resultado, para receber a nossa próxima chamada a essa mesma função. O que é o resultado? O que é a chamada dessa função dentro dela mesma? É isso aqui, ó, calcular fatorial chamando ela aqui mesmo, ó. Eu posso fazer calcular fatorial e eu vou chamar ele aqui dentro dela mesma, ó, passando o número que a gente recebeu como parâmetro. Só que a dica aqui é subtrair 1. Vocês lembram que o cálculo do fatorial é o número vezes o antecessor, vezes o antecessor, vezes o antecessor? Então se fosse 3, ia ser 3 menos 2. Aí volta para cá. Chama a função de novo, passando com 2. Volta até aqui. É maior que 1? É. Volta para cá para calcular o fatorial. Aí passa 2 menos 1. 1. Volta para cá. Passando 1. É maior ou igual a 1? É maior ou igual a 1. Então entra aqui, calcular fatorial. 1 menos 1, 0. Vem para cá. 0 é maior ou igual a 1? Não. Aí a gente vai retornar o próprio 1, beleza? Só que a função de fatorial não é só subtrair o número, a gente tem que multiplicar ele. Então eu vou colocar o próprio número corrente aqui, que é o número da chamada, e vou multiplicar pelo resultado disso aqui, ó. Ok? Parece confuso, porque é confuso, mas você tem que executar o código aí. Começa tentando subtrair de 10 até 0, depois tenta esse fatorial aqui para você ver que a sua mente vai explodir. A recursão é meio sinistra mesmo, tá?
A gente tem que fazer uns testes, a gente tem que brincar um pouco com ela para entender melhor. Ok, agora criada a nossa classe que já calcula o nosso fatorial, vamos para o nosso main e vamos instanciar esse nosso fatorial. Fatorial recursivo, vou chamá-lo de fatorial recursivo. Primeiramente, vou minimizar isso aqui. Vou pegar uma instância dele aqui. E agora eu vou começar a chamar ele, ó, fatorial recursivo, ponto, calcular fatorial. Ele vai me pedir um número, é o número que a gente quer calcular o fatorial. Eu vou até colocar ele aqui fora. Número fatorial, que é para a gente poder definir ele aqui. Por exemplo, eu quero calcular o fatorial de 6. Ok? Eu vou passar ele lá para o nosso parâmetro. A partir daqui, a besta está solta. Eu vou chamar o calcular fatorial, só que ele sempre se chama. Quando o número for maior que 1, ele sempre se chama ele mesmo, tá? Então ele vai ficar chamando ele mesmo, empilhando essas funções. Todo mundo já sabe como é que funciona funções, né? Ele vai empilhando. E depois ele vai desempilhando quando chegar no 1. A gente vai ver isso aí. Talvez numa aula de debug mais pra frente, a gente pode fazer isso aí. E vamos dar um print aqui, pra gente poder ver se ele vai fazer o resultado certinho ou não. Vamos rodar esse treco aqui. O fatorial de 6, você pode ver que não é 1. Ou seja, a gente fez alguma coisa errada aqui. Eu vou voltar na classe, vou ver o que está de errado e já volto. Depois de uma longa análise de 14 segundos, eu descobri que eu sou um animal e não coloquei o return aqui. Então, se eu não retornar o resultado, a gente não tem resultado. Vamos orar e vamos rodar isso aqui de novo. Beleza. 720, você pode pesquisar aí. Fatorial de 6 é 720. Fatorial de 7. Vamos rodar isso aqui e ver quanto é, que eu não sei também. Tô confiando. É esse número ali. Fatorial de 8. 40.320. Mas agora, eu quero ver o que está acontecendo. Em vez de fazer um debug clássico, eu já disse que é para não fazer debug. Ironia aqui, tá, gente? Façam debug. Não usem essa técnica que eu vou usar aqui agora, que é o System Out para debugs. A gente vai imprimir aqui o que está acontecendo na tela para a gente entender as chamadas aqui, tá? Eu vou mandar ele imprimir o número que a gente está na chamada do método. Por exemplo, se a gente passou 6 lá, ele vai imprimir 6, depois vai chamar de novo, vai imprimir 5, depois vai chamar de novo, vai imprimir 4. E eu vou colocar aqui um vezes só para a gente simular que ele está multiplicando, tá? Vamos rodar isso aqui de novo e ver qual que é. Ah lá, ó. Eu vou até tirar esse... Cadê? Vou até tirar o print line, vou deixar só como print, que aí fica na mesma linha, tá? Aí, ó. Fatorial de 8. O que que ele faz? Pega 8, multiplica pelo antecessor, pega o antecessor, multiplica pelo anti-antecessor e assim vai, até chegar aqui, ó. Vamos fazer com 6, que é o que a gente fez lá e é o que a gente sabe o valor. Olha lá, ó, multiplicou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui um vezes que não multiplica por nada, mas é porque ele retornou 1 aqui, tá? E aí deu 720. Entenderam o que que a gente fez? A gente usou a própria função calcular fatorial, chamando ela uma vez só. Não colocamos loop nenhum aqui, você pode notar. Vou fechar tudo aqui pra gente ver. Não tem loop, é só a função chamando ela mesma. Só que cada vez que ela chama ela mesma, ela dá uma diferenciadinha, que ela subtrai o número de 1 aqui, então ela vai sempre entrando nela mesma com um número a menos. Na hora que chegou lá no final, ela não entra aqui mais nesse if e já bota o resultado pra gente e vai desfazendo as chamadas aqui. Então, se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um dia eu vou fazer um vídeo de debug e talvez a gente use esse código aqui, beleza? Valeu, tchau.